Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Eu sou o Jefferson, este é o canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 24 de setembro de 2024, estamos na primavera, município de Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, para mais um estudo. Hoje, da obra Nosso Lar, vamos dar continuidade ao nosso estudo da série André Luiz, que a FEB, Federação Espírita Brasileira, denomina, né, a vida no mundo espiritual. Vamos estudar o capítulo 10, no Bosque das Águas. Bastante interessante este capítulo, bastante conhecido também por muitos espíritas. Nós vamos fazer uma releitura dessa narrativa, esse texto deixado aqui pelo Chico, psicografado pelo Chico e ditado pelo André Luiz. Antes de iniciarmos, trouxe meu café, que não pode faltar. E vamos dar seguimento, fazendo os comentários pertinentes. No capítulo 10, no Bosque das Águas. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou. Relembrando que no capítulo 9 nós estudamos o problema de alimentação. Então, né, André Luiz fez questionamentos sobre o abastecimento da colônia Nosso Lar no capítulo passado, e aqui, continuando, né, nessa conversação entabulada aí com Lísias, dado o interesse dele pela alimentação, Lísias decidiu levá-lo para uma visitação. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Então, Lísias se predispõe a levar André Luiz para um passeio. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. André Luiz bastante curioso, né? Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou. Eles estão passeando, e Lísias está como se fosse um guia, né? Numa posição de guia aí, mostrando a cidade aí para André Luiz. Esperemos o aerobus. Tem uma nota, né? Nota aqui, número 5. O que é o aerobus? É um carro aéreo que seria na Terra um grande funicular. Então, muita gente questiona, né, sobre o aerobus, né? A existência do aerobus é uma tecnologia aí própria do mundo espiritual que logo logo vai chegar aqui no nosso mundo também. Mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde confirmei minhas suposições visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Então, André Luiz está descrevendo o aerobus, né? Que ele diz, né, que é um grande carro, suspenso aí no solo, uma altura mais ou menos de 5 metros do solo, repleto de passageiros estava. Para eles embarcarem, o veículo desceu até eles, né, como se fosse um elevador. Ele nesse momento observa bastante, material muito flexível, tinha enorme comprimento, tinha uns fios invisíveis o ligando. E depois ele vai pesquisar isso nas oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte, né? Que ele confirma nessa ligação aí dos fios, ó, em virtude do grande número de antenas na toda. Então tinha as antenas na toda ligadas àqueles fios. Ele confirmou isso depois que ele pesquisou, né? Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos.
Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lícias a descer sorridente e calmo. Então eles embarcaram, né? Ficaram em silêncio a princípio. Ele estava meio tímido no meio de tanta gente, né? Tantos passageiros. A velocidade era rápida, né? Não deu para ele fixar tanto a paisagem. Uma distância não era tão pequena, porque demorou uns 40 minutos, ele aponta aqui. Diz também, né, que teve várias paradas de 3 em 3 quilômetros quando eles chegaram. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque em floração maravilhosa embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre imagens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matriz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga. A maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Então ele está descrevendo aqui o bosque, né? Cheio de belezas sublimes, bastante floração, que ele disse ser maravilhosa. O ar era fresco, muitas cores e luzes cariciosas. A grama era viçosa. Flores azulíneas também aparecem aí na narrativa. Uma corrente rolava tranquila, bastante cristalina. Que mais? Estradas largas, verdura da paisagem. E plantadas a espaços regulares, árvores frondosas, né? Davam uma sombra amiga. E havia bancos também por ali. Notando o meu deslumbramento, Lícias explicou. Lícias vai esclarecer acerca do que eles estavam vendo. Estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. Então, Lícias diz que ali é o Bosque das Águas, né? Uma das estâncias mais belas de nosso lar. É um dos locais aí prediletos para as excursões dos amantes, aqueles que vão namorar, casar aqui no plano terrestre, né? Fazem ensaios já no mundo espiritual, combinações, né? Promessas de amor e fidelidade para as experiências que logo terão na Terra. A observação ensejava considerações muito interessantes, aliás. Mas Lícias não me deu aso a perguntas nesse particular. Indicando o edifício de enormes proporções, esclareceu. Ele queria fazer uma pergunta, mas não deu tempo, né? Lícias já foi esclarecendo acerca de outra situação. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Então, Lícias está esclarecendo ele sobre o abastecimento. Diz lá que tem um reservatório, né, da colônia, um volume de rio azul, que estavam bem na frente deles, né? Essa água é absorvida em caixas imensas de distribuição. Essa água é usada em todas as atividades da colônia. Abaixo do serviço da regeneração, essas águas se reúnem, voltam a constituir um rio que prossegue o curso normal, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. E chegam aqui na Terra, né?
um ciclo. Percebendo-me a indagação íntima, acrescentou. Ele acrescenta aí, percebendo que André Luiz está fazendo questionamentos íntimos. Com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Foi o que Lísias disse. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei. André Luiz vai perguntar, né? A que ministério está afeto o serviço de distribuição? Já que não tem o da economia, né? Como nós vimos nos capítulos anteriores. Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Então, bastante interessante, né? Esse serviço aí está ligado ao Ministério da União Divina, que daqueles 6, né? É o mais próximo das esferas elevadas. Que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma e outra coisa. Pede mais esclarecimento. O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Lísias vai esclarecer. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensino que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós. E cabe a eles a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo, oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzido em seu seio nossas qualidades espirituais. Uma série de esclarecimentos aqui de Lísias, partindo de Lísias para André Luiz, né? Ele diz aí que quase ninguém na Terra cogita, né, sobre a seriedade da importância da água. Em nosso lar, eles têm uma visão diferente, né? Outros são os conhecimentos. Mesmo aqui nos círculos religiosos do planeta, né, nos ensinam que o Senhor criou as águas. Isso é lógico, mas precisa de trabalho para ser mantida, né? Nessa cidade espiritual, ou seja, no nosso lar, né, eles agradecem ao Pai e aos divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhece bastante intimamente os poderes da água, né, que carrega fluidos de qualquer natureza. Diz ainda que ela é empregada sobretudo como alimento e remédio em nosso lar. Há no Ministério do Auxílio, né, locais consagrados à manipulação de água pura, com manipulações de princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Ainda nas regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases, só que só o Ministério da União Divina tem os detentores do maior padrão de espiritualidade superior lá no meio deles, né? E cabe a eles a magnetização geral das águas do Rio Azul, para que sirvam a todos os habitantes do nosso lar, certo? Eles fazem o serviço inicial de limpeza, realizam trabalhos específicos com substâncias alimentares e curativas. E quando se liga nesses diversos fios da corrente lá, distante, oposto ao bosque, né? Carregado de qualidades espirituais, né? O rio segue o seu curso. Eu estava embevecido com as explicações.
Admirado, né, André Luiz? No planeta, objetei, jamais recebi elucidações desta natureza. Aqui na Terra não tinha essas informações. O homem é desatento, há muitos séculos, tornou Lícias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênçãos de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhe a atmosfera íntima. Mais lições e esclarecimentos de Lícia sobre a água, né? Diz que nós aqui muitas vezes somos desatentos, mas a importância da água é secular, né? Vem de séculos aí. Ele faz analogias aí com o mar, que equilibra a moradia planetária, que o elemento aquoso fornece o nosso corpo físico, a chuva dá-nos o pão, né? O rio organiza a nossa cidade, a água é uma bênção no lar, né? Mas nós esquecemos, né, dessa bênção do Altíssimo. Mas virá tempo que nós daremos a real importância a essa dádiva do Senhor, que é a água. A água é um fluido, um veículo também, né, que absorve em cada lar as características mentais de seus moradores, a importância da água dentro do lar, né. A água no mundo não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Então, quando estivermos tomando banho, lembrar dessa lição, né? Podemos também fazer uma limpeza espiritual com a água, que é um veículo e condutor. É útil nas mãos generosas, nociva nas mãos perversas. É um veículo da providência divina para absorver nossas amarguras, ódios, ansiedades, né, que nos cercam, lavando-lhes a casa mental, né, a casa material, e purificando a atmosfera íntima. Bastante ensinamento sobre a água, né, a importância da água. Por fim, calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixaram a corrente tranquila, a despertar-me sublimes pensamentos. Então ele silenciou Lícias, né, enquanto André Luiz fixou a corrente, o curso do rio, né, que caminhava, né, transcorria tranquilamente, e ele foi meditando, pensando a respeito. Então terminamos o capítulo 10. No próximo vídeo, próximo estudo, capítulo 11, Notícias do Plano, vamos estudar. Então já percorremos aí 10 capítulos, né, da obra Nosso Lar. Gostaria agora, nesse momento, de agradecer a participação de todos, as inscrições no canal, as curtidas, né, a divulgação, compartilhamento, aqueles que puderem comentar, que o façam para a divulgação da doutrina espírita. Sempre lembrando que a maior caridade que nós podemos fazer em relação à doutrina espírita é a sua divulgação. Desejo a todos uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã ou uma boa tarde, a depender do horário que estão me assistindo, que recebam todas as energias que foram aqui elaboradas, transmitidas pelos espíritos, tanto a mim como a vocês que participaram aí desse estudo, e que possamos continuar firme e forte nesse trabalho, né, de modo imperfeito, mas com muita boa vontade e com interesse de desenvolver aí um trabalho espiritual importante para a nossa própria reeleição. Assim sendo, até uma próxima oportunidade. Graças a Deus.